Mas hoje eu acordei com vontade de pregar. E nós vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus, pessoal? Livro de Cantares. Cantares de Salomão. Vamos lá? O livro de Cantares, no capítulo 3. Eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Então nós estamos certos. Né? Cantares de Salomão. Vamos lá? Capítulo 3. Fica fácil, pessoal. Um missionário ontem de manhã pregou Cantares lá na sede. Eu achei muito interessante. E essa palavra já estava no meu coração. O meio da Bíblia é Salmos. Depois de Salmos é Eclesiastes. Depois de Eclesiastes é Cantares. Capítulo 3, no versículo 1. Cantares de Salomão. Tem alguém vivo aí? Amém. 6. Cantares, capítulo 3. Está escrito assim, ó, versículo 1. Ó, de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele que ama a minha alma. Busquei e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei, viste aquele que ama a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei, aquele a quem ama a minha alma. Detive até o introduzir em minha casa, quer dizer, eu agarrei e coloquei na minha casa, na minha câmara, até que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que ele queira. Diga glória a Deus. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver que o Cantar de Salomão, eu só vou ler os títulos aqui, está na minha Bíblia. Tem Bíblia que tem título, tem Bíblia que não tem. O título do capítulo 1 está assim, ó, a esposa anela pelo seu esposo. O título do capítulo 3 está aqui, ó, o cortejo nupcial do esposo e exprime o amor pela esposa. No capítulo 4, está aqui, capítulo 5, a esposa finge indiferença pelo esposo, mas segue imediatamente e busca e reconcilia-se com ele. Então, o Cantares de Salomão, Salomão fala de um amor da esposa com o esposo, ou do esposo com a esposa. Mas trazendo para o mundo espiritual, é o amor de Cristo com o quê, irmão? A igreja. A igreja não é a noiva de Cristo? Então, o Cantares de Salomão fala do amor da esposa com o esposo, do esposo com a esposa. A Bíblia fala do amor de Cristo com a igreja. Você quer ver? Já vou voltar em Cantares. Vamos lá para Efésios capítulo 5. O que Paulo fala sobre isso também? Efésios capítulo 5, para a gente entender direitinho. Efésios capítulo 5, o versículo é o 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e em si e se entregou o quê? Olha o amor de Cristo com a igreja. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia ensina que a igreja é a noiva de Cristo. Quer dizer, a noiva está esperando o noivo voltar. Quer dizer, a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou o quê? A igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida. Amém? A igreja somos nós. Lá na cruz do Calvário, Cristo deu a vida por nós. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava o quê? Sobre ele. Ele não tinha pecado, ele nunca teve pecado, mas o nosso pecado estava sobre ele. Mas por quê? Ele amou muito a igreja. Um dia alguém falou, ele falou assim, olha, eu vou ter que passar pela cruz, eu vou ter que ser crucificado. O Pedro falou, não, o senhor não vai ser crucificado por esse povo. Ó, para trás de mim, Satanás. Por quê? Não, o Satanás não queria que Jesus passasse pela cruz, mas Jesus passou. Então, o Cantares de Salomão, ele explica o amor do esposo com a esposa, como Paulo aqui também explica o amor de Cristo com a igreja. Agora, vamos lá para Cantares de Salomão, pegar as revelações agora, só para a gente entender isso aqui. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. De noite busquei em minha cama a quem ama a minha alma. Busquei, me ajuda, e não o quê?
achei. Aqui a esposa está dizendo aqui, vamos lá, de noite busquei em minha cama aquele, não está falando aquela, aquele a quem ama, a minha alma. Busquei e não achei. Quer dizer, o que é cama? Um lugar de intimidade. O que é cama? Um lugar, vamos dizer assim, onde o casal, eles ficam, a intimidade, onde o casal, ele sabe, aquele momento, ela está dizendo, a esposa está dizendo, eu busquei o meu amado e eu não achei. E era de noite. O que eu aprendo aqui? Que a esposa, ela não percebeu, o amado estava dormindo com ela, de repente o amado se levantou, saiu e ela não, quando ela acordou, que ela foi buscar, ele já não estava mais. Tem gente perdendo Jesus. E não percebeu. Tem gente perdendo a presença do Senhor e não está percebendo. Aí eu vou te mostrar, até dentro do quê? Da igreja. Vamos ler novamente? De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e fez o quê, irmão? Não achei. Quer dizer, tem gente perdendo o amado até no altar. Tem gente pregando sem o amado. Como é que eu prego? O amado é Jesus, diga glória a Deus. Então, quando eu falo o amado é Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Tem gente pregando sem o amado, irmão. Quando é que eu prego sem o amado? Quando eu prego algo que Deus não mandou, irmão. Quando eu prego uma palavra que não tem nada a ver, uma palavra confusa, a pessoa fica confusa, uma palavra que não tem nem começo nem fim. Eu estou pregando que nem o meu amado. Tem gente cantando o seu amado. Eu sempre tenho falado, o mundo tem muito cantor. Nós não precisamos de cantores, nós precisamos de levitas. Amém? O mundo tem muito cantores. Se a gente pegar cantores seculares, Roberto Carlos canta muito bem. Se pegar outros cantores aí, que são seculares, eles cantam muito bem. A igreja não procura cantores. A igreja procura adoradores. Às vezes nós temos muitos cantores, mas não temos adoradores. Nós temos muitos pregadores, mas não temos verdadeiros pastores. Quem é o verdadeiro pastor? Aquele que dá vida pelo quê? As ovelhas. Aquele que sente, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que me chama a atenção. Quando Paulo percebia, vamos dizer assim, Paulo pregou para uma pessoa está andando com Jesus. De repente, aquela pessoa não anda mais com Jesus. E Paulo ficava sabendo, olha, o João, a Maria, ela não está mais com Jesus. Ah não, Paulo sentia dores de parto por aqueles que se desviavam. Quando é que nós sentimos isso? Quando é que nós sentimos essa dor? Eu vejo alguém me se desviando, eu vejo alguém indo para um lado que está totalmente contra. Aí o que eu faço? Eu critico, eu falo mal daquela pessoa. Não, eu não devo criticar nem falar mal, eu devo orar por aquela pessoa. Eu devo buscar por Deus, aquele irmão está num caminho, meu Deus, que não é o caminho do Senhor. Aquela irmã está num caminho que não é o caminho do Senhor. Meu Deus, mas quem sou eu? A Bíblia diz, não julgues para não querer o quê? Julgado. Meu Deus, quem sou eu para julgar? Mas eu te peço, se não é da tua vontade, abra aqueles olhos espirituais, tira aquele coração de pedra e coloca um coração que de carne. Quer dizer, os altares estão cheios de pregador, mas não estão de pastores. Lá no livro de Jeremias, se você ler lá, você vai ver Deus falando através de Jeremias, ai dos pastores que afastam as minhas ovelhas. Ai dos pastores que não cuidam das minhas ovelhas. Tem um monte de recomendação lá. Então, voltando para a mensagem, tem gente perdendo o amado e não percebeu, irmão. Essa esposa aqui, ela buscou o amado à noite e não achou mais. Quer dizer, o amado se ausentou e ela não percebeu. Você quer ver um exemplo? Já vou voltar aqui. Juízes capítulo 16. Alguém que está perdendo Jesus, está perdendo a presença de Deus e nem está percebendo. Juízes capítulo 16. Vamos aqui comigo. Juízes capítulo 16. Você conhece muito bem essa passagem? É só um pedacinho só. Juízes capítulo 16, versículo 19, igreja. Juízes 16, 19. Juízes, capítulo 16, verso 19. Ó. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Sansão, uma pessoa cheia de força, uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa olha, pensa numa pessoa que tinha a presença do Senhor, era Sansão, mas começou a andar tão longe de Deus, que ele nem percebeu que o Senhor se tinha retirado.
Aí um dia, o que o Sansão está acostumado? O inimigo vem, o Espírito do Senhor desce sobre ele, ele pega e destrói os inimigos, só que ele não percebeu que o Senhor não estava. O inimigo veio, agarrou Sansão. A Dalila falou, Sansão, os inimigos vieram te agarrar. Não, eu vou pegar agora, eu vou sair, vou destruir os inimigos. Quando ele tentou buscar aquela força, ele não percebeu. O Senhor já tinha o quê? Se retirado. Irmão, eu posso perder tudo, porque eu não posso perder a presença do Senhor. Foi isso que Davi falou no Salmo 51. Coloca aí para mim, por favor. Salmo 51, no versículo 11. Salmo 51, 11. Vamos lá. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim. Davi fez essa oração depois que ele pecou com Batseba. Depois que ele foi repreendido pelo profeta Natã, aí o Davi fez essa oração. Repara, Davi mora num palácio, Davi tem roupa boa, pessoal, a mesa de Davi é a mais farta, Davi é um dos homens mais ricos de Israel, Davi mora numa casa que se fosse hoje era uma mansão. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele não falou, Deus, deixa minha coroa de ouro, ou Deus, deixa minhas roupas aqui, ou se fosse hoje, Deus, não deixa eu perder o carro importado. Não, Davi não fez nada disso, não quero saber nada disso. Ele quis saber de duas coisas, presença do Senhor e o Espírito Santo. É o que nós precisamos saber, porque, olha irmão, deixa eu te falar para você, foi o que Salomão falou no final da vida. Salomão falou que tudo é vaidade, irmão, tudo que nós temos vai ficar, mas o Espírito volta para Deus. Sansão perdeu a presença de Deus e não sabia. Aí vamos voltar lá para Juízes 16, 20, volta lá, Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, e ele despertou do seu sono e diz, sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Olha o 21, então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava moendo no cárcere, irmão. Cada ele perdeu a visão, ele já tinha perdido há muito tempo, tá bom? Por quê? A visão, ele mesmo tendo Deus com ele tive um caso com a prostituta e agora está tendo um caso com Dalila. Ele perdeu totalmente a visão. Amado, não fica chateado? Eu estou pregando para mim também. Tem gente que perdeu a visão, irmão. Tem gente que perdeu a visão. O negócio dele é isso e aquilo outro. Amado, a maior bênção é o reino do céu. Tem gente que perdeu a visão. Ele já tinha perdido a visão. Só faltou o inimigo arrancar os olhos. O que o inimigo fez? Agora presta atenção, isso aqui quando eu falo me arrepia. Irmão, a Bíblia diz que o inimigo pegou Sansão, o Espírito do Senhor não estava mais nele. Sabe o que o inimigo fez? Arrancou 2 olhos. Naquele tempo não tinha anestesia não. Naquele tempo não tinha uma anestesia, um curativo, não. Eu fico imaginando, como que é que o inimigo não arrancou os olhos dele, irmão? Sabe o que eu aprendo com Sansão? 2 buracos na cara, com todo respeito. Alguém olhar para Sansão, 2 buracões aqui, enorme. E o sangramento, e a dor que ele sentiu. Mas tudo isso, porque ele perdeu a presença do Senhor. Amado, não perca a presença de Deus, não. Ela é o maior tesouro da sua vida. Amém? Tem gente perdendo o amado. Mais um que perdeu a presença? Vamos para 1 Samuel, pessoal. Vamos aqui comigo. 1 Samuel 16, 14. Você está em Juízes? Depois de Juízes é 1 Samuel, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha isso aqui. O Saul foi errando, até que Deus se retirou dele. 1 Samuel 16, 14. Vamos comigo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O que aconteceu? Saul foi desrespeitando, Saul foi andando conforme a vontade dele, fazendo o que ele achava que era certo, até que o Senhor se retirou dele. Aí o espírito mau assombrava ele. Agora lá na frente, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 28, verso 3. 1 Samuel, capítulo 28, verso 3. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá. E era a cidade de Saul, tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Presta atenção, vamos ler o 3 de novo. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado Ramá, que era da cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e quem mais? Quer dizer, uma pessoa que tinha Deus na vida dele, uma pessoa que andava de... O Samuel falava, Saul faz isso, ele fazia e Deus abençoava. De repente ele perdeu a presença de Deus, agora ele está indo buscar quem? Os adivinhos e o que mais? Mas é a pessoa que não tem Deus, irmão. Com todo respeito, fica atrás de simpatia.
Fica atrás de dente de alho na janela, de sal grosso na porta de casa. Não, irmão. Jesus é o caminho, a verdade, quem mais? E a vida. Fica atrás, eu não sei, esse negócio de lua, né? Lua cheia, lua nova. Irmão, eu já cortei meu cabelo em lua cheia, não adiantou nada. Desculpa. Não, corta na lua cheia que o cabelo fica volumoso. Esquece esse negócio. Mas voltando para a mensagem. É toda pessoa que perdeu a presença de Deus. Quer ver? Está atrás de adivinho, quem mais? Eu estou indo atrás de quem, irmão? Eu tô fazendo o quê? Ah, pastor, eu trago na minha carteira aqui o negócio que dá sorte, eu trago isso. Ah, para mim sair de casa, eu tenho que dar um passinho para frente e 2 para trás. Negócio de bruxaria, irmão. Para mim sair de casa, eu tenho que clamar o nome de Jesus. Amém? Não, para mim fazer alguma coisa, pastor, para mim estar seguro, eu tenho que fazer isso, é uma superstição. Não tenho superstição nada, meu irmão. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes nós perdemos o amado, nós perdemos Jesus, estamos buscando adivinho e encantador. Mas fica pior, versículo 4, vamos lá. E ajuntaram os filisteus e vieram, e acamparam em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vindo Saul, todo o arraial dos filisteus, me ajuda, temeu e estremeceu muito o quê? É o que o pastor Jaime sempre fala, quando a pessoa ela perde a presença de Deus, qualquer coisa estremece ela. Qualquer coisa faz a pessoa temer, qualquer coisa já faz a pessoa pensar na morte. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Então o que acontece? Chegou uma luta, chegou uma guerra, eu chego para Jesus, a guerra chegou, mas eu entrei nessa guerra para vencer. Por quê? Eu faço parte do teu exército e o meu Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu entro para vencer, mas não tem gente que está estremecendo. Mas por quê? Perdeu a presença do amado. Vamos lá, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urim e nem por quê? Deus não vai responder, ele perdeu a presença de Deus. Deus não vai responder. Ah, eu não tive resposta, claro, perdeu a presença dele. A Bíblia Sagrada não buscou a presença dele, não colocou a Bíblia, diz, buscai primeiro o reino, e as outras coisas, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o quê? Não, a pessoa busca tantas coisas e deixa Deus por último. Depois que vem uma luta, Senhor, Deus não vai responder não, você não me busca. Deus não vai responder ele. Ele não busca, ele perdeu, acho que ele esqueceu que no capítulo 16, acho que ele não percebeu, né? Capítulo 16, a presença do Senhor saiu dele. Capítulo 16, ele não tem mais a presença de Deus. Agora ele vai fazer uma oração e Deus não vai responder. Aí, continuando aqui, versículo 7 agora, vamos lá. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me a uma mulher que tem um espírito de quê? Acabou. O nível da pessoa só vai o quê? Caindo. Era uma pessoa abençoada, era uma pessoa, você olhar para aquela pessoa, você via o brilho de Deus, você via a luz do Espírito Santo, você via a vontade de viver, você via aquele vigor, como eu vou falar, que estava na vida de Caleb, 85 anos, Caleb, como você está? Rapaz, que força que eu estou, Josué, olha o Senhor me conservou em vida, você vê a força na pessoa, mas tem gente que não, irmão, está se arrastando. Olha o nível de Saul, só vai caindo. Primeiro, ele faz o quê? Ele vai buscar os encantadores, os adivinhos. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer coisa, aquela superstição. Agora Deus não responde, agora está atrás de uma feiticeira. Irmão, quem muda a nossa história é Jesus. Amém? Hoje eu não tenho que buscar feiticeira. Hoje eu não tenho que buscar outra coisa. Não, a Bíblia fala que Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ele é único, irmão. Mas tem gente que perdeu o seu amado. Vamos voltar para Eclesiastes 3, tem mais lições para nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Vamos continuar aqui, vamos lá. Eclesiastes 3, 1, vamos lá. Vamos lá. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e o quê? Mas peraí, me ajuda. Ela buscou na cama dela. A cama fica do lado de dentro de casa ou do lado de fora? Me ajuda. A cama fica onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Lá de dentro, né? Então ela está dizendo, busquei na minha cama o meu amado e não achei à noite. Vamos ler novamente? Busquei, de noite. Busquei em minha cama aquele que ama a minha alma, busquei e não.
Quer dizer, buscou na cama. Então a cama não fica do lado de fora, a cama fica do quê? Então ela perdeu o amado dentro de casa. Tem gente dentro da igreja que está perdendo Jesus. Tem gente em cima do altar que está perdendo. Tem gente com o microfone na mão que está perdendo. Quando é que eu perco Jesus dentro da igreja? Quando ele diz vai e eu não vou. Quando ele diz faz isso e eu não faço. Quando ele diz se creres verás a glória, eu não creio. Eu estou perdendo Jesus dentro de quê? De casa. Está dentro de casa, dentro da igreja. Pastor, mas eu venho para a igreja. Pastor, mas eu estou buscando a presença de Deus. Quer dizer, eu estou dentro da igreja, mas estou perdendo o Senhor. Por quê? Quando chega uma luta, eu estremeci. Quando chega uma batalha, eu desesperei. Eu estou perdendo Jesus, irmão. Se você pegar eu não vou colocar lá, mas se você pegar um texto bíblico que você conhece, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, aquele casal fazia parte da igreja de Pedro. O Pedro era o pastor da igreja, Pedro pregava. E um dia o Ananias e Safira estavam ali diante de Pedro, era conhecido da igreja. E o que as pessoas faziam? As pessoas vendiam as suas propriedades e ajudavam as outras pessoas. E Deus começava a abençoar. Um dia Ananias e Safira começaram entre os dois e venderam uma propriedade. Quando chegaram lá, não deram o preço que tinha que dar, deram uma parte. Aí Pedro perguntou, Ananias, vem cá, você vendeu a sua propriedade? Vendi. Quanto você vendeu? Vendi por esse tanto que está aí no altar. Ô, Ananias, por que você deixou o Satanás encher teu coração? Naquela hora, Ananias caiu morto dentro da igreja. Aí a Bíblia diz que Ananias caiu morto. Os jovens pegaram o corpo dele e tiraram para fora. Vamos sepultar Ananias. Depois de 3 horas, chegou a mulher dele. A mulher dele chegou, Pedro perguntou, ô Safira, quanto que você vendeu a propriedade? Foi por esse tanto aí. Você vendeu por esse tanto? Foi. Ah, por que você deixou Satanás encher teu coração? Tá vendo esses jovens aí? Acabaram de sepultar teu marido. Vai sepultar você também. A mulher caiu morta dentro da igreja. Quer dizer, Ananias e Safira se perderam dentro da onde? Quando é que eu me perco dentro da igreja, pastor? Quando eu assisto uma partida de futebol, um filme, não pegar um filme, quando eu assisto um filme de 2 horas e não consigo ficar 20 minutos com Deus trancado dentro do quarto. Lembra de Mateus 6? Quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto. Eu consigo assistir um filme de 2 horas, que não é pecado, não estou falando que você não pode, senão assista. Mas eu não consigo me trancar no quarto com Deus 20 minutos e ficar falando com Ele. Sabe o que acontece? Eu estou me perdendo dentro da onde? Da igreja. Você quer ver se perdendo dentro da igreja? É quando vai começar o culto, o pastor sobe aqui, ó, e nem faz uma oração. Amém, pessoal? Abre a Bíblia aí, prega, acabou. O pastor está se perdendo dentro da onde? Não se prepara. Não busca a Deus, não lê a Bíblia. Quer dizer, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando a Deus, eu estou ouvindo durante o dia, eu estou ouvindo, eu estou ligado mesmo, eu estou trabalhando, eu estou estudando, mas mesmo trabalhando e estudando, eu estou ligado com Deus. Não é verdade? Chega alguém sofrendo, você tem uma palavra. Você quer ver? Chega alguém com o demônio. Ah, eu vou chamar o irmão João, a irmã Joana para mandar o demônio embora. Ué, por que Deus deu poder para o irmão João? Deus deu poder para a irmã Joana? Não, Deus deu poder e autoridade para todos aqueles que creem no Senhor. Mas tem gente se perdendo dentro da onde? Da igreja. Não tem, o Ananias e Safira não tiveram conselhos, irmão. Olha Provérbios 15, 22, volta um pouquinho aí, está em Cantares. Antes de Cantares é Eclesiastes, antes de Eclesiastes é Provérbios. Provérbios 15, 22. O que a Bíblia fala aqui? Provérbios 15, 22. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério. Provérbios 15, 22. Ó. Onde não há conselho, os projetos saem o quê? Em vão. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Vamos lá. Onde não há conselho, os projetos saem. Tem gente. Para quem que Ananias e Safira pediram conselho? Ó, o que você acha? Nós vamos vender uma propriedade, mas eu não vou dar tudo não, vou dar só uma parte. O que você acha? Não, Ananias, faz isso não. Faz isso não. Não faz isso não. Faz o que é certo. Olha, o que você acha? A Bíblia diz que tem que trazer 10%. O dízimo é 10%. O que você acha de eu dar 8%, 5%? Ah, tá bom, não tá? Não, não faz isso não. Obedeça a Bíblia. Mas tem gente que não pega conselho. Eu vou fazer alguma coisa, com quem que você teve conselho? Quem foi que te aconselhou? Quem foi que mandou você fazer? Quem foi que Deus te deu? Ou vamos pegar o Elimeleque? Elimeleque saiu dos campos de Belém, Judá, pegou a mulher dele, Noemi, pegou 2 filhos, Malom e Quilion, tirou de Belém, Judá. Belém, Judá era a cidade que Deus ia visitar. Ele tirou Belém, Judá, o que acontece? Levou a mulher para os campos de Moab e levou os 2 filhos também. Ficou quase 10 anos
De repente, a Bíblia diz que ele morre e os 2 filhos morrem também. Quer dizer, uma direção errada minha mata muito o quê? Gente, você quer pegar um exemplo? Estava lendo esses dias, o Ló é o sobrinho de Abraão, pensa no homem abençoado é Ló. O Ló está andando com Abraão, o Abraão comprou a fazenda, Ló também comprou. O Abraão enriqueceu, Ló também enriqueceu. De repente teve uma briga, Gênesis capítulo 13, pastores de Ló e pastores de Abraão. Aí o que aconteceu? O Abraão falou assim, Ló, nós somos irmãos, não é bom a gente ficar brigando. Faz o seguinte, Ló, pega seus pastores e escolhe o lugar. Se você for aqui para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló pegou e fez isso. Ele olhou as campinas, viu um lugar bem verde. O que Ló falou? Ali eu posso prosperar. Ali eu vou crescer muito. Ló pegou a família dele, pegou os pastores e foi para aquela cidade, que depois se tornou Sodoma e Gomorra. E ficou lá, irmão. De repente veio uma luta, veio uma dificuldade. Ló vai ser preso. O Abraão vai lá e salva Ló de novo. Mas Ló a mesma coisa. E volta. De repente, Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem mora lá? Ló. Aí o que acontece? O anjo de Deus bateu na porta de Ló, os 2 anjos de Deus, falou com Ló, tirou de lá. Só que Ló saiu. A esposa dele, morta espiritualmente, morreu, virou estátua de sal. As filhas mortas espiritualmente tiveram relação com o pai, irmão. Que coisa. Agora me ajuda. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, saiu ele, saiu a esposa e as 2 filhas, não foi? Cadê os pastores que foram com ele? Porque ele levou. Tinha os pastores de Abraão e os pastores de quem? Ninguém seguiu ele, irmão. Morreram todos, que Sodoma e Gomorra foi dizer, todos que estavam em Sodoma e Gomorra morreram, os pastores de Ló morreram. Uma direção errada mata muito o quê? Tem gente que não está pedindo conselho, irmão. Olha o Salmo 73, o que está escrito aqui no Salmo 73, 24. Antes de Provérbios é Salmo. Cuidado para você não morrer dentro da igreja, irmão. Estou falando morte física não, estou falando espiritual. Salmo 73, versículo 24. Olha o que o salmista fala. Isso aqui é o Salmo de Asaf, Salmo 73, 24. Guia-me com teu conselho, depois me receberás aonde? Vamos ler novamente? Volta lá. Isso, guia-me com os teus conselhos e depois me receberá aonde? O Asaf, olha o Asaf está dizendo, Senhor, me guia com teu conselho, para que me recebas aonde? Eu quero ir para o céu, tá bom, mas quando eu estou vivendo aqui, debaixo do conselho de Deus, eu estou vivendo aqui debaixo da palavra, não estou, como que eu quero ir para o céu? Guia-me com o teu conselho e depois me receberás aonde? Agora vai lá para o versículo 25. Põe o 25 para mim. A quem eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não há quem me deseje além de ti. Versículo agora 28. Vamos lá, 28. O que o salmista, o que o Asaf falou? Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Amém? Por que o Asaf foi tão abençoado? Por que o Asaf ele foi uma pessoa... Se você ler a história de Asaf, meu irmão, um dia Salomão pediu para Salomão vai inaugurar o templo, né, que é o templo de Salomão. Deus deu a planta para Davi, Davi passou para Salomão, porque o Davi queria construir um templo para o Senhor. Aí Deus falou assim, não Davi, não, você não. Por quê? Na tua mão tem muito sangue. O desejo do seu coração é bom, mas na tua mão tem muito sangue. Você matou muita gente à espada. Então você não vai construir o templo, mas o Salomão vai construir. Aí Deus pegou a planta e deu para Davi. Davi falou assim, Salomão, é com essas medidas que você vai subir, vai fazer o templo. E Salomão começou a fazer o templo. Salomão chegou e falou, Asaf, na inauguração eu quero que você faça um louvor. E o Asaf, ele começou, se você ler a Bíblia, ele preparou um coral, ele preparou uma banda, ele preparou os músicos, a Bíblia diz que Asaf colocou o uniforme dos músicos, tudo detalhado. Aí chegou o dia de fazer a inauguração do templo de Salomão. A Bíblia diz que quando o Asaf começou a reger o coral, começou a reger o louvor, que a nuvem, que a glória de Deus que estava lá em cima, desceu para dentro daquela casa. Que ninguém conseguia ficar em pé, porque a glória de Deus desceu. Amém? O Asaf está dizendo, mas para mim, bom é se aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Quando eu obedeço a palavra. Quando é que eu me aproximo de Deus? Quando a Bíblia diz, Isaías 53, 4, verdadeiramente o Senhor já levou as minhas dores, sob as suas pisaduras eu fui o quê? A doença chegou, Deus, não adianta, eu não vou aceitar, não adianta, eu vou pisar nesse mal, não adianta, eu entrei nessa batalha para vencer, porque bom é para mim me aproximar do Senhor. Daqui uns dias você conta o seu milagre. Mas tem gente que está dentro da igreja e não está se aproximando de Deus, está se afastando. Ananias e Safira morreram dentro da igreja. Cantar de Salomão, capítulo 3. Busquei o meu amado na minha cama de noite e não achei.
Buscou dentro de casa e não achei. Eu tenho que ver, eu estou na igreja, será que eu estou crescendo ou estou me perdendo? Eu estou obedecendo a palavra ou eu estou andando conforme eu acho, o meu entendimento? Não, amado, não se perca aqui dentro, não. Aqui é para você ter vitória. Eu estava lá na sede ontem, uma mulher, irmão, que coisa linda, que coisa bonita, 95 anos, chegou uma mulherzinha de cadeira de roda, lá na sede, o culto das 2 da tarde, a mulher chegou de cadeira de roda, aí a moça, a filha dela pegou e colocou lá, aí o missionário fez a oração, o pastor Jaime fez a oração também, de repente, a mulher se levantou da cadeira de roda, aí a filha chorando, pastor Jaime, o que foi, irmã? Pastor, nós somos do interior, e o sonho da minha mãe era conhecer a sede, o sonho da minha mãe era vir aqui participar de um culto com o missionário, e o missionário orou, e o senhor orou, olha, minha mãe se levantou, a mulher largou a cadeira e começou a andar, irmão. Aí a filha começou a chorar, a mulher começou a chorar. Quantos anos que ela tem? 95 anos. Ela anda, mas ela não consegue andar na cadeira de roda, porque dói tudo, ela não consegue dar um passo, ela cai. Aí o pastor já falou, não, agora ela não vai cair, o Espírito Santo está dirigindo ela. A mulher levantou da cadeira de roda e começou a andar, 95 anos, para lá e para cá, para lá e para cá. Aquela mulher se aproximou de Deus. Nós precisamos se aproximar de quem? Vamos lá novamente. Mas para mim, bom é se aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Quer dizer, a nossa confiança está em quem? Em Deus, irmão. A sua confiança está no Senhor. E o dia de amanhã? E como vai ser? Não, meu dia de amanhã já pertence a Deus. Amém? Então não se perca. Quando é que eu me perco dentro da igreja, pastor? Quando o pastor prega a palavra, a pastora prega a palavra, quando o Espírito Santo fala e eu não acredito. Não é para mim. Eu não vou conseguir. Não! Deus tem um milagre para você. Então vamos voltar lá para Cantares. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus aí, pessoal. Vamos lá, vamos voltar para Cantares. Capítulo 3, no versículo 1 ainda. Vamos lá. Já vou passar para o versículo 2. De noite busquei em minha cama aquele que ama a minha alma. Busquei e não achei. Agora, olha o 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele que ama a minha alma. Busquei e fiz o quê, irmão? Vamos ler novamente o 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelo quê? Quer dizer, essa mulher, que ela... Olha, perdi meu amado, eu acordei de noite, busquei o meu amado na minha cama e não achei, perdi a presença dele. O que você vai fazer? Eu vou me levantar, eu vou lá para a rua, eu vou lá para a praça, eu vou procurar o meu amado. O que eu aprendo com essa mulher aqui de Cantares, com essa esposa de Cantares? Eu aprendo, ela está dizendo, eu não consigo viver sem meu amado. Amém? Amado, não dá para viver sem Jesus. Desculpa, não dá, pessoal. Se alguém consegue, olha, não sei como, não dá para viver sem Jesus. Não dá, não tem como. Como que alguém consegue viver sem Cristo? Como é que eu vivo sem Cristo, pastor? É quando a palavra de Deus diz, vai pela direita e eu vou para a esquerda. Quando a palavra de Deus diz, não, vai e não peques mais, eu vou e peco. Quando a palavra de Deus diz, seja firme, constante. Pastor, de vez em quando eu estou balançando, eu estou perdendo a presença de quem? Agora uma coisa que me chama a atenção, volta no começo do versículo 2, por favor. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, vamos lá, pelas ruas e pela praça, e buscarei a quem ama a minha o quê? Quer dizer, sabe o que eu aprendo? Lê o versículo 3, o capítulo 3, verso 1. Põe um 3:1 aí para mim. 3:1. Vamos lá, volta. De noite busquei em minha cama aquele que me ama, que ama a minha alma, vamos continuando. Busquei e não achei. Versículo 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, e buscarei aquele que ama a minha o quê? Então me ajude a pregar, você tá ligado na palavra. Ela perdeu o amado, ela procurou o amado na cama e não achou, não foi? Ela procurou de dia ou de noite? Ela perdeu de noite, não foi? Quando ela perdeu, no versículo, levantar-me-ei. Quer dizer, peraí, tá de noite, tá perigoso, tá escuro. Espera amanhecer para você procurar seu amado. Não, vou levantar agora. Espera amanhecer, aí você procura o seu amado. Não, eu já perdi ele de noite. Se eu esperar amanhecer, pode ser que ele fique mais longe. Então eu vou procurar agora. Amém? Ela não esperou amanhecer. Ela foi agora. Tem gente, irmão, que já perdeu Jesus, já perdeu a presença dele e está lá. Eu não sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou para a igreja. Não, depois da manhã eu vou. Não, domingo que vem eu vou. Você já perdeu o amado. Você já perdeu. Corre. Paulo diz em Romanos 12, não serás vagarosos, mas fervorosos no Espírito.
Essa mulher podia falar, não, de manhã eu vou. Deixa amanhecer. Deixa amanhecer, eu vou. Não, é agora. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Tem gente que já perdeu o amado há muito tempo. O que é isso? Pastor, eu não sinto aquela presença. Irmão, foi quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, Deus deu uma palavra muito abençoada para nós. Estava pregando aqui na igreja. Aí a dona Juliette, estava tocando aqui. Eu estava ali, ela estava tocando, ela fazendo fundo de oração. De repente, aí vamos pro louvor. De repente, na hora do louvor, eu vi que o teclado ficou estranho. Era para bater dó, batia fá. Era para bater fá, batia sol. Foi estranho. Aí quando eu olhei para trás, estava a dona Júlia chorando. Aí eu abri os olhos, tinha um casal ali chorando. Abri os olhos, tinha uma jovem ali chorando. Aí eu olhei para mim, eu estava chorando. A presença de Deus foi tão forte quarta-feira à noite aqui. Foi tão forte. De manhã foi forte também. À tarde foi forte, mas à noite foi uma coisa tão assim. Eu comecei a chorar, não aguentei. Eu olhei, aí eu ainda briguei. Falei assim, não é para você chorar, é para você cantar. Aí ela falou, mas o senhor também chorou. Mas tem gente que não sente a presença de Deus de jeito nenhum. Você prega, você fala, o Espírito Santo visita, o poder de Deus está passando sobre a igreja e a pessoa está gelada. Olha para um lado, olha para outro. Não. Ela não esperou amanhecer, ela já buscou de noite mesmo. Não espere amanhã não, encontre Jesus hoje na tua vida. Amém? Não espera amanhã não. Não espera pelo dia de amanhã não. É hoje, meu irmão, encontra hoje na sua vida. Não espera amanhã não. Ah, amanhã eu vou me consertar, pastor. Amanhã eu vou me batizar. Não, não faça isso não, meu irmão. É hoje. Diga glória a Deus. Diga, é hoje que eu vou renovar a minha vida. Ela não esperou pela manhã não. Você quer ver Romanos 12, 11? Coloca aí para mim, por favor. Romanos 12, 11. Põe aí para mim, por favor. Romanos 12. Ó, não sejais vagarosos no cuidado. Vamos lá. Mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. É hoje, irmão. Amém? Hoje é o nosso dia de ter um encontro com Ele. Vamos voltar aqui, versículo 2. Levantar-me-ei, pois, rodeareis a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achou. Não vai conseguir. Agora, olha o versículo 3, ó. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. E perguntei, viste aquele que ama a minha alma? Quer dizer, ela saiu para a rua. Quer dizer, ela perdeu ele dentro de casa. Ela perdeu ele no quarto, em cima da cama. De repente, ela procurou na casa inteira, não achou. Ah, deixou ele lá na rua. Quem sabe ele está na praça. Quem sabe ele está, vou rodear a praça, vou rodear. E ela foi, e rodeou as praças, e rodeou a rua, e rodeou para cá. Quem está me assistindo no YouTube, eu não fui embora não, eu estou voltando aqui. E rodeou para lá, e rodeou para cá. De repente, não achou. Aí os guardas que olhavam a cidade, olharam para ela. O que você está fazendo aqui? Você está perdida? Oh, vocês não viram o meu amado? Ninguém respondeu. Vocês por acaso, vocês viram o meu amado, eu perdi, eu estou procurando. A Bíblia diz, viste aquele que me ama? Se você ler o versículo 3, não tem resposta nenhuma. Por quê? Os guardas da cidade nunca vão encontrar o amado. Quem perdeu foi ela. Quem tem que encontrar é ela. Ô, guarda, me ajuda, vamos lá, volta no versículo 3, volta. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade e perguntei-lhe, vamos lá, viste aquele a quem ama a minha alma? Não teve resposta, os guardas não falaram nada. Os guardas acharam ela. Ô, guarda, vocês estão andando nas praças? Vocês estão vigiando aqui a cidade? Vocês não viram o amado? Os guardas, ó, amado. Os guardas não vão achar o amado. Quem perdeu foi ela. Quem perdeu tem que achar. Eu não vou achar Jesus por você. É você que tem que achar. Amém? É aquele momento que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vem em secreto. Ele vai fazer o quê? Tem gente que já perdeu o amado. Ô pastor, ora por mim. Claro que nós vamos orar. Ô pastor, coloca meu nome debaixo dos seus joelhos na oração. Claro que eu vou colocar. Mas eu não vou encontrar Jesus por você. Quem tem que encontrar é você. Já viu alguém, ô pastor, ora por mim, ô pastor, leva meu nome, leva minha peça de roupa, leva isso, leva aquilo. A gente faz, claro, a oração do justo tem poder, mas é aquela pessoa que um dia saiu, é ela que vai ter que voltar. Amém? Os guardas falando nada. Você não achou não? Quer dizer, o que acontece? Ela perguntou para os guardas o que ela tem que achar. Irmão, não procura em homem o que só Deus vai te dar. Não procure em homem. Não procure em homem o que Deus vai te dar.
Verso 4, para a gente terminar. Vamos lá. Apartando-me eu um pouco deles. Até aqui, vamos lá. Apartando eu um pouco. Quer dizer, ela perguntou para os guardas não responderam. O que ela fez? Se apartou dos guardas. Apartando-me eu um pouco dele. Logo o achei. Diga glória a Deus. Quando eu me apartei dele, eu achei. Às vezes, irmão, para encontrar Jesus, tem que se apartar um pouquinho do TikTok. Tem que se apartar um pouquinho do celular, irmão. Tem que se apartar um pouquinho das redes, o quê? Eu estava lá na sede ontem, e entre um culto e outro, né? A gente fica andando lá na República porque não dá muito sono. Eu estava olhando as pessoas na rua. Meu irmão, é que meu celular não está aqui, não. Digamos que isso aqui é meu celular. As pessoas, hoje em dia, elas não andam assim, ó, olhando para frente, para uma rua, para outra, para uma vitrine de loja. As pessoas andam assim, ó. Não é? Até atravessar a rua. O farol está vermelho, mas a pessoa está tão automática que ela atravessou a rua. Não, coitado dos vendedores de loja. Arruma a vitrine, faz aquela coisa e prepara a vitrine para que as pessoas passem e olhem. As pessoas passam, ó. É isso aqui, ó. A Bíblia diz que essa esposa, para achar o amado, ela se apartou um pouco deles. Se aparta um pouco disso aqui, ó. Deus vai te abençoar. Sabe o que eu aprendo? Se aparta, deixa eu pegar aqui, tirar meu resumo aqui. Se aparta um pouco disso aqui e se aproxima disso aqui. Olha o tamanho da minha Bíblia. Forte, né? Isso aqui é para atacar na cabeça do diabo, o diabo cai por terra. Se aproxima um pouco disso. Amém. Hoje vai ter jogo. Acho que é 3 horas da tarde ou é 4? Tem hoje, tem jogo. 4, né? Tem jogo hoje. Tem gente que não vai vir para a igreja por causa do jogo. É sério. Tem gente que já vê agora. Glória a Deus. É pecado esse jogo? Claro que não, claro que não. Mas tem gente que não vai vir no culto por causa do jogo. Aí quando estiver doente, acontecer alguma coisa, vai pedir para o jogador lá. Vai pedir para o técnico lá. Visita a minha casa. Amém? Ah, pastor, tem um final da novela. Quem matou fulano? Hoje não dá para ir não, pastor. O senhor assiste, né, pastor? Não assiste não. Eu estou vendo os comentários no jornal. Não, hoje não, que tem o final. Eu quero saber quem matou. Quero saber quem está vivo. Não é assim. Não é assim. Como que é o nome da mulher lá? Sei lá. Aí, ó. Aí, ó. Pastor jogou aí, isso aí. Tá vendo? Mas eu tô falando pra você. Tem gente que perde o culto. Não, pastor, hoje não. Hoje tem uma reunião especial. Não, mas hoje não. Hoje é o final da novela, pastor. Não, hoje não. Hoje é a final do meu time de futebol. E o nosso final? Como vai ser? E o nosso final? Como que vai ser? E nos últimos dias? Como que vai ser? E quando eu estiver diante do Senhor? O que eu vou falar para Ele? Amém? Para ela achar o amado, ela teve que se apartar um pouco daqueles guardas. O que está me afastando? Por favor, com todo temor, eu estou pregando para você, estou pregando para mim, cuidado. Eu estou muito perto de você, estou longe de Deus. Se aproxima de Deus, irmão. Você quer ver o casal ser abençoado? É quando o casal se aproxima de Jesus. Se aproxime de Cristo, irmão. Se aproxime dele, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que acontece? A alegria do Senhor é a minha força. Sabe o que acontece? A alegria de Deus em você se torna em força. Você não vai ter crente fraco na igreja, irmão. Vai ser que nem aquele José. Lembra de José? José está tão perto de Deus, tão perto, que quando a mulher de Potifar fica nua na frente dele, ele fala, eu não vou deitar com você, você não estava no meu sonho. Deus me deu o sonho com sol, estrela, trabalho. Deus não me deu você no sonho, não vou deitar com você. E José saiu correndo lá na frente, José virou governador. José estava perto de Deus. Será que eu estou perto de Deus, irmão? Como eu falei, a Júlia está aqui. Eu não preciso de pessoas que toquem, eu preciso de levitas. Amém? Eu não preciso de pessoas que cantam, eu preciso de levitas. Eu não preciso, Deus está dizendo, eu não preciso de pregadores, eu preciso de pastores que amam as ovelhas, que dê a vida. Será que eu estou sendo assim?
Deus falou para um dia passado, Deus falou para Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele. Como é? Ele é reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal e ele é sincero. Puxa vida. Vamos aqui. Versículo 4. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha. Irmão, nós estamos amando quem, irmão? Eu amo o pastor, misericórdia, irmão. Nós amamos é Jesus. Amém? Nós vivemos para Ele, nós estamos na igreja por Ele. A Bíblia diz em apóstolo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz, Paulo diz, e a igreja de Deus que está em Corinto. E a Bíblia diz que como o marido tem que amar a mulher, é como Jesus amou a igreja. Que coisa linda. Eu estou aqui porque Jesus amou este lugar. Eu estou aqui porque Jesus constituiu a igreja. Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre essa pedra, essa revelação, será edificado a minha igreja. Mas tem gente que não pensa assim. Não, tem que estar lá todo dia. Não tem que estar aqui todo dia, não. Mas tem que amar a casa do Senhor. Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele que ama a minha alma. Continuando. Detive quer dizer agarrei. Detive quer dizer agarrei. Tem tradução que diz agarrei. Detive até que introduzi em casa da minha mãe. Vamos lá? Na câmara daquela que me gerou. O que introduzi? Quer dizer, agarrei. Quer dizer, eu achei o meu amado, eu agarrei. O que ela agarrou? O que essa mulher fez? Quando ela achou o esposo dela que estava longe, ela agarrou. Por quê? Eu já perdi ele uma vez, não vou perder 2 vezes, não. Foi o que Jacó fez em Gênesis 32. Jacó já tinha perdido a presença de Deus. Ele fez o que era errado, mas tudo bem, Deus é misericordioso. De repente, Jacó está lá no vale de Jaboque. Quando o anjo de Deus desceu, Jacó fez isso, agarrou o anjo e lutou com o anjo precisa ir embora, eu preciso sair. Aí o anjo falou: Deus, Jacó, não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Aí o anjo perguntou: tá bom, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Ah, então tá bom, agora você falou a verdade. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Por que Jacó agarrou? Jacó não podia perder Deus pela segunda vez. Já perdi uma vez, não vou perder mais não. Estou falando de mim agora, estou falando de mim. Eu já perdi Jesus algumas vezes. Não vou perder mais não. Não vou perder mais. Já perdi. Já subi no altar para pregar na carne. Quer dizer, nem orei, nem me preparei, nem li a Bíblia, nem me consagrei, mas subi para pregar. Nunca mais. Eu quero fazer a obra para Jesus. A mensagem que eu tinha para você hoje. Não perca Jesus não. Amém? Ele é o bem mais precioso para você. Ele é tudo que você precisa. Você crê nisso? Aplauda bem forte o nome dele. Aplauda o nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Quero orar por você. Agarre a presença de Deus, irmão. Agarre a presença do Espírito Santo. Não perca Jesus pela segunda vez, não. Aleluia.